Bom, a Aline perguntou, mesmo numa dieta praticamente sem sódio, ainda sinto muita retenção. Vamos lá, esse é o problema, Aline. A questão de você zerar sódio pode basicamente aumentar muito a sua retenção. Tem os dois extremos aí. Se você faz uma dieta com muito sódio, obviamente você vai reter muito líquido também. Agora, o ponto principal é que eu vejo muitas pessoas cometendo erro, e principalmente atletas, tá? De fisiculturismos em épocas de preparação, ou então algumas pessoas querem ficar bem para ir pra praia. Puta, eu já fiz muito isso. De aí cortar totalmente o sódio, tira qualquer tipo de alimento que seja industrializado, enfim, basicamente tenta fazer o máximo possível para cortar muito sódio. Às vezes aumenta a quantidade de água absurdamente, às vezes até suplementa alguma coisa que tenha potássio para excretar mais sódio ainda, mais água no caso. O que vai acontecer? Seu corpo basicamente vai criar um mecanismo adaptativo que ele vai te fazer reter mais. Então assim, toda vez que você zera sódio, o seu organismo vai secretar um hormônio chamado aldosterona, numa quantidade muito maior do que o normal, tá? Então, se você acaba secretando mais aldosterona, o que vai acontecer? Você vai inibir a sua excreção de sódio e água. E é o que acontece, você vai reter mais. Então, por isso que é muito importante você não zerar totalmente a quantidade de sódio, tá? É importante você ter um pouquinho de sódio. Eu não estou falando para encher a mão, porque se você usar muito sódio, você vai reter, mas é importante não zerar, tá? Tanto que toda vez que algum atleta zera muito sódio, você pode ter um rebote de aldosterona e ficar muito retido. Você quer ir para uma viagem, você acaba zerando, aí aumenta a quantidade de diurético, enfim, o corpo vai criar mecanismos para te deixar mais inchado ainda, tá bom? Então não zera o sódio, deixa um pouquinho, aquela pitadinha de sal assim pequena, tá? E muito cuidado também com aí entrando em outro assunto agora. O excesso de sódio ele pode causar desbiose intestinal, tá? Então tem uns artigos recentes mostrando isso. Então tomar cuidado com o excesso de sódio para não causar uma desbiose intestinal, tá legal? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Eu vou pegar umas perguntinhas que o pessoal me mandou por direct, que eu não consigo colocar aqui, que eu vou anotei aqui, e aí eu vou respondendo depois as que estão aí, que senão eu vou esquecer, tá? A Aline, a outra Aline, ela tinha me perguntado qual é o melhor óleo para refogar, para cozinhar, enfim. Vamos lá, pessoal, o que a gente tem que entender, tá? Existe ainda o mito que é melhor a gordura saturada, a manteiga, a banha de porco, manteiga, óleo de coco, enfim, manteiga. Elas não são melhores opções, tá? Se você for usar um pouco, tudo bem. Você pode até usar ela para fazer algum refogado, se você prefere, se você gosta do óleo de coco para cozinhar, tá tudo bem, mas não é a melhor gordura, tá? Existem já vários estudos mostrando que a gordura saturada em excesso, né, principalmente o óleo de coco, ela tá relacionada com um aumento de LDL, enfim, se você usar pouco, tá tudo bem, você não precisa se preocupar, desde que você equilibre, né, o restante da quantidade de gordura no total da sua dieta, tá? Agora, se me perguntar qual o melhor óleo pra gente refogar, o azeite vai ser o melhor óleo, tá? O que você tem que entender? Pensando em gorduras não saturadas, tá? A gordura poliinsaturada, no caso ômega 3 e ômega 6, elas têm uma baixa estabilidade com relação a calor, tá? Então, pensando em gorduras poliinsaturadas, que tem uma proporção maior de gorduras poliinsaturadas, de milho, de soja, basicamente as aí que a gente conta no mercado, né? Milho, soja, girassol, elas têm uma quantidade maior de gordura poliinsaturada, tá? Esse tipo de gordura não é legal, tá, a gente usar. Agora, o que você poderia usar? Que tem uma gordura monoinsaturada, no caso, uma maior prevalência de ômega 9, tá? Esse tipo de gordura ela tem uma maior estabilidade em alta temperatura. Então, óleo de canola, óleo de abacate, o de amendoim, que não é muito comum a gente usar, e o azeite, tá? O azeite extra virgem. E aí uma sacada interessante. Quanto menor for a acidez do azeite,
um azeite extra virgem, uma acidez menor que 0,5%, maior vai ser o ponto de fumaça dele. Então você consegue utilizar com mais tranquilidade, digamos assim, tá? Quando ele tem uma acidez menor, abaixo de 0,5, o ponto de fumaça dele é algo em torno de 190 graus. Enquanto maior for a acidez do azeite, o ponto de fumaça dele é menor. Então fica em algo em torno de 160 graus o ponto de fumaça, tá? Mas ainda assim, o azeite é a melhor opção para você utilizar, até por conta dos vários compostos fenólicos, antioxidantes, anti-inflamatórios. E sem contar, na boa, é o melhor azeite para você cozinhar em questão de sabor também, né? Eu prefiro muito mais do que o próprio óleo de coco, né? Que dá aquele gosto. Não que não dá para usar, você pode até usar, por exemplo, um óleo de coco para fazer um peixe, alguma coisa assim, para dar um gostinho. Mas tirar aquele mito de que precisa ser uma gordura saturada para colocar em alta temperatura, tá? Isso é um mito, ok? O Caio ele me perguntou, vejo você falar muito sobre mitocôndrias quanto à performance e a perda de gordura. Gostaria de um pouco mais de informações. Vamos lá. É o seguinte. Existem vários pontos que a gente tem que analisar com relação às mitocôndrias, tá? Então, primeiro vamos analisar a questão da flexibilidade metabólica, tá? Quanto mais mitocôndrias você tiver, maior será a sua flexibilidade metabólica. O que é flexibilidade metabólica? Seguinte, vamos pensar que você acabou de comer uma refeição que tinha bastante carboidrato, tá? Aí você vai começar a colocar a glicose dentro da sua corrente sanguínea e aí basicamente você vai utilizar a glicose como fonte de energia, tá? A partir do momento que você oxidou toda a glicose, se você é uma pessoa que tem bastante mitocôndrias, teoricamente você vai ter uma melhor flexibilidade metabólica porque você vai conseguir basicamente fazer uma transição de uma forma muito mais eficiente do carboidrato para a gordura. Então, basicamente, você vai conseguir, vamos supor, oxidou toda a glicose que você tinha que oxidar. Aí você consegue, de uma forma mais eficiente, pegar a sua gordura que está na corrente sanguínea e colocá-la para a mitocôndria para sofrer a beta-oxidação. Se você tiver uma baixa flexibilidade metabólica, o que vai acontecer? Você pode ter uma crise de energia, porque vai diminuir a questão da captação da glicose, da oxidação de glicose, e aí ele meio que o seu metabolismo dá uma engarrafada. Você não consegue continuar produzindo essa energia de uma forma mais eficiente. E a flexibilidade metabólica, ela está basicamente associada com a sensibilidade à insulina, tá? O que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, se você tem resistência à insulina, o que vai acontecer? Você basicamente vai inibir a lipólise, tá? Então, a insulina muito alta, ela vai basicamente inativar a lipase hormônio sensível, que é uma enzima responsável pela quebra do triacilglicerol que está dentro do seu adipócito, do tecido de gordura, para ácido graxo livre e teoricamente onde vai até a mitocôndria sofrer a beta-oxidação. Então, se você tem uma boa sensibilidade à insulina e você tem uma maior quantidade de mitocôndrias, você consegue utilizar melhor o metabolismo oxidativo. Então, basicamente, você consegue usar tanto a glicose como a gordura como fonte de energia de uma forma fácil. A transição entre essas fontes de energia acaba sendo mais eficiente. E aí você consegue ter uma geração de energia maior, ter uma queima de gordura maior também, tá? Então é basicamente isso, flexibilidade metabólica. E aí eu vou fazer um adendo, que a gente pode pensar assim, da questão da sensibilidade à insulina. Muito cuidado em só avaliarem sensibilidade à insulina com exames de sangue, tá? Por que eu tô falando isso? Pensa o seguinte, a sensibilidade à insulina, pessoal, você pode ter um parâmetro para avaliar. Quanto mais baixo for a glicemia e mais baixo tiver a insulina no exame de sangue, isso indica uma melhor sensibilidade à insulina. Só que é muito importante a gente entender o contexto em que se encontra o indivíduo. Por quê? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Que basicamente eu sou uma pessoa que tem uma tendência maior à resistência à insulina, tá? O que acontece? Atualmente eu estou numa dieta com hipocalórica, estou fazendo bastante aeróbico, estou focando em perda de gordura.
dei uma reduzida boa na minha quantidade de gordura corporal. Então, se eu fizer lá o exame de sangue, basicamente vai mostrar a insulina baixinha, a glicemia baixinha também. Então, teoricamente, uma boa sensibilidade à insulina. Se eu pegar para fazer uma dieta com mais alto carboidrato, o que vai acontecer? Como eu não tenho uma boa genética pensando em sensibilidade à insulina, eu acabo engordando muito fácil, tá? Então a gente tem que entender o contexto. Se é uma pessoa que está em uma dieta isocalórica ou hipercalórica, pensando no ganho de massa magra, por exemplo, e aí você vai mensurar a glicemia, você vai mensurar a insulina, e ela está baixa, isso vai indicar que essa pessoa tem uma boa sensibilidade à insulina. Porque o contexto em que a pessoa se encontra vai mostrar basicamente um valor mais real do que seria a sensibilidade à insulina da pessoa, tá? E além disso, você pode pensar em outros parâmetros que indicariam uma boa sensibilidade à insulina. Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma alta predisposição para reter líquido, tá? Então, por quê? Se a insulina ela fica alta na corrente sanguínea, o que mostra? A insulina alta, ela basicamente inibe a excreção de sódio e água. Então, se você tem resistência à insulina, você tem mais retenção, tá? E outras coisas que você pode avaliar, uma pessoa que tem uma maior tendência a engordar, normalmente ela está associada com alta resistência à insulina, tá? Que mais? Fazer uma boa anamnese com o paciente, né? Então você entender todo o contexto, né? Todo o histórico da pessoa com relação a peso, né? Como que ela se encontra no momento, se ela está fazendo uma dieta com baixo carbo ou não, que é a questão do contexto. Você entender com o seu paciente, basicamente, como está a questão do ganho ou perda de peso com a dieta atual, você consegue ter um parâmetro para avaliar mais ou menos como está a sensibilidade à insulina dessa pessoa, tá? Então, isso a gente está... Então, uma boa sensibilidade à insulina também vai estar associado com uma boa flexibilidade metabólica. Agora, puxando agora para outra questão da mitocôndria, né, que é com a pergunta. O outro ponto que a gente tem que entender com relação a rendimento e queima de gordura é a questão da eficiência mitocondrial, tá? Então, basicamente é o seguinte: quando há uma boa eficiência mitocondrial, é basicamente a capacidade da sua mitocôndria lá na cadeia transportadora de elétrons em produzir ATP, tá? O que isso significa? Conforme você vai treinando, você vai perdendo peso, uma pessoa que quer perder gordura, ela basicamente vai aumentar a eficiência mitocondrial dela. Então ela consegue produzir mais energia. Quanto mais peso a pessoa perde, maior vai ser a eficiência mitocondrial dessa pessoa. Isso vai ser bom pensando em rendimento, porém, no longo prazo, isso pode ser uma coisa que pode impactar na perda de gordura dela. Por quê? Quanto maior for a flexibilidade, quanto maior for a eficiência mitocondrial, se você produz mais ATP, você acaba diminuindo, tá, a produção de calor na sua mitocôndria. Então pense o seguinte: a sua mitocôndria ela pode tanto produzir ATP na cadeia transportadora de elétrons, quanto ela pode basicamente extravasar na forma de calor através de proteínas desacopladoras, tá? Então, se a gente for pensar em questão de perda de peso, quanto menor for a eficiência mitocondrial, ou seja, uma ineficiência mitocondrial, melhor vai ser para perder gordura, tá? Agora, por isso que a gente pode dizer que quanto mais peso a pessoa perde, mais difícil vai sendo, porque ela vai aumentar a eficiência mitocondrial, tá? Então, basicamente, é um mecanismo de sobrevivência, porque pensa o seguinte: você acha que compensa para o seu organismo perder cada vez mais peso? Não tem sentido. É um mecanismo que ele vai ter de sobrevivência para ele economizar, né, para você não perder muito peso, para você estocar como forma de energia. Então, esses são os principais pontos. Você vai ter basicamente um maior rendimento, por exemplo, durante o seu dia, mais energia, por conta de conseguir mais produzir mais ATP, mas por um outro lado, você acaba diminuindo a sua perda de gordura na forma de extravasar, na forma de calor, tá bom? Se eu não conseguir esclarecer, me manda mensagem que eu continuo explicando, tá? Que é um tema muito amplo essa questão das mitocôndrias, tá bom? Vamos lá.
O Ricardo perguntou, você comentou em um post sobre usar mais carbo à noite para quem treina logo cedo. Isso não impactaria na produção de GH e perda de gordura? Muito boa pergunta do Ricardo. Vamos lá, é o seguinte, pessoal. Por que ele perguntou isso? Porque basicamente quando a gente come carboidrato, primeiro de tudo, para quem não sabe, o GH é um hormônio lipolítico, tá? Ele contribui muito pensando em perda de gordura. Qual que é o ponto? Quando nós estamos com a insulina elevada, no caso, você comeu mais carboidrato, você aumentou seus níveis de insulina, a insulina é um hormônio basicamente antagônico com o GH. Então toda vez que você aumenta a insulina, você diminui a produção de GH. Aí ele me pergunta com relação, isso pode impactar na perda de gordura se eu comer mais carboidrato por conta do treino no dia seguinte? Não. Por quê? Basicamente, a sua insulina ela vai aumentar, mas ela não vai ficar durante 6 horas aumentadas. Então, por mais que você tenha comido antes de dormir, você vai aumentar aí provavelmente durante 1 a 3 horas mais ou menos sua glicemia e depois ela já vai estabilizar o seu nível de insulina. Então, depois disso você já vai ter picos de GH, então você não precisa se bitolar com isso. Se preocupe muito mais com você treinar bem no dia seguinte do que a própria questão do GH, porque você vai produzir GH, tá? Você não vai ficar com a insulina elevada durante a noite toda, de jeito nenhum. Sendo que você tem uma forte resistência à insulina, mas aí a gente tem que pensar em outras estratégias, tá? O que você tem que pensar a não ser que você seja uma pessoa que você dorme 3 horas por noite, né, 4 horas por noite, e aí isso basicamente teria um pouco tempo para você ter uma produção de GH, e aí isso teoricamente poderia prejudicar pensando em você ter um déficit de GH, mas eu me preocuparia muito mais em você solucionar o problema de você dormir pouco do que a própria questão do carboidrato, né, porque a baixa da qualidade de sono vai te prejudicar em vários outros fatores, não só no GH, mas no rendimento do seu treino, na produção de testosterona, na perda de gordura, no aumento de grelina, na diminuição de leptina. Você vai ficar com a fome totalmente descontrolada. Vixe Maria, é uma série de repercussões negativas. Você não deveria nem estar se preocupando com o GH, principalmente na questão do sono em si, tá? Agora, existe a questão de pessoas que utilizam GH exógeno, ou seja, a aplicação de GH, tá? Esse ponto, eu vejo muitos atletas se preocupando, eu não posso aplicar GH de manhã, tenho que ficar tantas horas em jejum, porque senão a insulina vai basicamente destruir o GH que eu estou utilizando. Pessoal, pelo amor de Deus, a insulina que você produz por conta do carboidrato que você comeu, ele só vai ter impacto na sua produção de GH. O GH que você está aplicando pelo amor de Deus, é um GH exógeno, ele já está pronto lá. Ele não vai tirar o GH que está na sua corrente sanguínea. A única coisa é que ele vai impedir a produção. O GH ele já está lá. Então não tem nenhuma concorrência com a insulina que você produz e o GH que você utiliza, tá bom? O áudio está legal aí, pessoal? Acho que sim, né? Tá dando para ouvir. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Me dê um feedback aí do áudio que eu não tô conseguindo ver as perguntas, tá? Opa. Ó o Gui. Ai, caramba. Calma aí. Pera aí, pessoal. Ai, caramba. Pera aí. Metabolismo lento. Alvin Rocha. Metabolismo lento ou que se torna lento, isso existe mesmo e como reverter? Vamos lá. Existe metabolismo lento, sim, né? Por isso que as pessoas têm uma taxa metabólica basal totalmente diferente das outras, tá? E até fazendo um adendo, eu odeio essas formas que calculam metabolismo basal. Não gosto, tá? Existem profissionais que gostam, mas tá tudo certo. Eu acho que o único jeito de você ter uma ideia de fato, a questão da sua
da sua taxa metabólica basal de uma forma prática seria pela calorimetria indireta. Então, através dessa ferramenta, você consegue analisar se o seu metabolismo é lento ou não, tá? Agora sim, o seu metabolismo ele pode ficar lento? Pode, principalmente por conta de duas situações, tá? A primeira situação é uma pessoa que tem um ciclo de peso. Eu até postei uma live que eu fiz na semana passada e eu falei bem sobre isso de uma forma mais aprofundada. Mas o que acontece? Quando há muito ciclo de peso, tá? A pessoa faz essas dietas da moda, diminui muito peso, aumenta muito peso, ela fica nesse efeito rebote, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Isso ferra totalmente o metabolismo da pessoa, tá? Porque basicamente ela vai criar mais resistência à insulina, ela vai diminuir a produção de hormônios da tireoide, ela vai diminuir a taxa metabólica basal dela, ela vai bagunçar totalmente leptina, grelina, que são hormônios relacionados à fome, tá? Então isso pode impactar muito na questão do metabolismo. Vamos pensar em uma situação de atletas de luta, por exemplo. Eu não sei se você já reparou, atletas de luta que tem um ciclo, abaixa muito peso, aí depois sobe, baixa muito peso. Existem muitos casos de lutadores que começavam numa categoria mais baixa e no longo prazo você vê que essa pessoa aumentou a categoria dela. Muitas vezes, lógico que cada caso é um caso, mas em alguns casos a pessoa fica com o metabolismo prejudicado e não consegue perder mais peso, tá? Por isso que em atletas a gente tem que tomar muito cuidado com essa queda brusca de peso no caso de um on-season e depois de um off-season de subir muito peso, porque tende a prejudicar o metabolismo. Então, ciclos de peso muito abruptos, eles tendem a ferrar o metabolismo. Agora, existe uma outra situação que ela é bem menos agravante do que essa, tá? Que são por conta de perda de peso, tá? Então, assim, conforme você vai perdendo peso, você basicamente vai aumentar a sua termogênese adaptativa. O que é a termogênese adaptativa? É basicamente com o passar só para você entender, 1 quilo de peso que você perde, você diminui algo em torno, tá? De 20 a 30 calorias, tá? Do que você gasta no dia, tá? Então, isso não é significativo. Se você perde 10 quilos de peso, você vai ter uma redução no seu gasto energético em torno de 200 a 300 calorias. Isso não é muito, tá? O que acontece é que basicamente você vai diminuir, tá? Essa questão da redução basicamente vai englobar o que eu vou explicar agora. Conforme você vai perdendo gordura, você diminui a sua produção de leptina. Imagina os seus adipócitos, as células de gordura, elas secretam leptina. Conforme você vai diminuindo o tamanho delas, você vai diminuir a produção de várias adipocinas. Uma delas é a leptina. A leptina ela tem a questão da saciedade e ela tem a questão de controlar o gasto energético. Ela aumenta o seu gasto energético. Então, se você diminui leptina, se você diminui a quantidade de gordura, o tamanho das suas células de tecido adiposo, o que vai acontecer? Você vai diminuir a produção de leptina. Então, isso pode impactar no seu gasto energético. Além disso, conforme você vai perdendo peso, o que vai acontecer? Você vai diminuir também a sua produção, na verdade a conversão do hormônio T4 para T3. Então basicamente você pode ter uma redução do seu gasto energético também. E o outro ponto é a própria questão da que eu expliquei agora das mitocôndrias, que é o aumento da eficiência mitocondrial. Então você basicamente diminui a produção de ATP, né? No caso, você aumenta a sua produção de ATP no lugar de extravasar ela na forma de calor, né? Então, você aumentando a sua eficiência mitocondrial, você pode ter uma redução também no seu gasto energético. Mas isso está englobado nessa questão de cada quilo de peso perdido será aproximadamente uma redução de 20 a 30 calorias no seu gasto energético total. De novo, isso não é significativo. Aí as pessoas associam essa questão de a pessoa diminuir, né, a perda de peso, porque o que acontece? Qual é o fator determinante que eu sempre falo, sempre friso muito? É o aumento da fome. Então, só para você ter uma ideia,
para cada quilo de peso perdido, você aumenta a sua fome em torno de 100 calorias. Então imagina só, para 10 quilos que a pessoa perde, ela vai aumentar a fome dela em quase 1000 calorias. Você tem noção do que é isso? Então, às vezes a pessoa acha que ela está estagnada porque o metabolismo dela está lento, só que pela fome dela estar muito aumentada, ela acaba basicamente aumentando muito mais as escapadas e às vezes de uma forma que ela nem percebe. Então ela acaba aumentando mais um pouco a quantidade, sei lá, de azeite que ela coloca, de frango, enfim, aumenta quantidades às vezes imperceptíveis, só que durante o dia todo acaba aumentando gradativamente e ela não se dá conta disso, o que basicamente faz com que ela não fique num déficit calórico e acaba impactando no quê? Na perda de peso dela. E aí ela associa porque, perdi muito peso, meu metabolismo diminuiu. Ele diminuiu, mas não foi significativo. É muito mais provável que você tenha diminuído a sua perda de gordura por conta do seu aumento da fome. E aí, por as escapadas frequentes, né, você acaba basicamente estagnando a sua perda de peso, tá bom? Respondi sua pergunta? Próxima pergunta. Calma aí. Interpretação de exames bioquímicos. Mesmo que já fiz alguns cursos, tenho dificuldade. Putz, exame bioquímico é uma coisa muito complicada, Wellington. Realmente é difícil, eu não vou ter nem como fazer uma explicação sobre isso. Seria melhor se você me perguntasse se tem algum exame específico que você tem dificuldade para eu poder tentar te orientar. Inclusive no curso que eu estou montando, que é para profissionais da área, que é direcionado principalmente no emagrecimento, na perda de peso, tanto para pessoas com alto percentual de gordura, pessoas obesas, mas também para atletas, né? Focando principalmente na perda de gordura. Vai ter um módulo que eu vou falar só sobre exames de sangue aplicada na perda de gordura, tá? Mas enfim, se você tiver alguma dúvida específica de algum exame, me fala que eu posso tentar te orientar de alguma forma, tá? Inclusive uma dica que eu dou para vocês, quem manja muito de exame, que para mim é um mestre, é o Henry Okigami, tá? O Henry Okigami, ele é fera na questão de exame de sangue. Então, se você quiser aprender, se aprofundar mais na questão de exames bioquímicos, o Henry Okigami ele é fera, tá? É um cara muito bom, tá? Mas me avisa que eu posso tentar te orientar de alguma forma se for algum exame específico, tá bom? Só quero agradecer pelos seus vídeos e dicas, você é uma inspiração. Obrigado, agradeço muito pelo feedback, fico feliz que ajude de alguma forma aí, tá? Fico muito feliz mesmo com o seu feedback, obrigado. Lucão tá sempre acompanhando, hein? Legal, muito legal ver sua interação, meu amigo. Suplementação de neuroprotetores na gestação. Muito boa pergunta. Seguinte, não só suplementação, mas a gente pode pensar em alguns nutrientes que estão diretamente associados com uma neuroproteção na gestação. Eu acredito que você esteja falando na própria gestante, né? Então, no caso assim, neuroproteção, o que você poderia, o que na verdade poderia ser também na questão do feto, tá? Que vai ter uma associação aí. Primeiro de tudo, não deixe faltar vitamina B3 de forma alguma nessa situação. Por quê? Se você tiver uma deficiência, se seu paciente tiver uma deficiência de vitamina B3, niacina ou nicotinamida, o que vai acontecer? Você basicamente o seu organismo ele vai fazer uma forma para você aumentar a sua produção de vitamina B3. Então o que ele vai fazer? Ele basicamente vai pegar o triptofano que você ingere na sua dieta e ele vai converter ele para vitamina B3, tá? Então, só que esse caminho, ele basicamente pode gerar quinurenina e ácido quinolínico.
toda vez que você tem esse catabolismo do triptofano, tá? Você aumenta a sua B3, mas você acaba por outra via aumentar a quinurenina e consequentemente o ácido quinolínico. Toda vez que você aumenta o ácido quinolínico, você tem um efeito neurotóxico, tá? Então é de uma forma indireta. A vitamina B3 ela tem um efeito protetor, mas ela vai ter esse efeito indireto de inibir essa questão do efeito neurotóxico, tá? Do ácido quinolínico. E além do ácido quinolínico por si só ser neurotóxico, ele vai aumentar a produção de glutamato. O glutamato em excesso, ele é um neurotransmissor excitatório, que em excesso pode causar neurotoxicidade, tá? Então muito cuidado com isso. É importantíssimo cuidar da disbiose, tá? Se a gestante ela tem algum tipo de disbiose intestinal, porque o que acontece? Toda vez que há disbiose, você também vai aumentar a produção de ácido quinolínico. Você vai ter o catabolismo do triptofano gerando também lá no seu intestino quinurenina e ácido quinolínico, tá? E aí tem a questão também da inflamação, porque se você aumenta a inflamação, e aí, nossa, a gente pode falar um monte de coisa aqui, mas se você aumenta a inflamação no organismo, você vai aumentar o quê? Um fator de transcrição chamado NF-κB. O NF-κB, ele tem um efeito neurotóxico, tá? Então, aí a gente pode pensar por outra linha de raciocínio. Se toda vez que a gente aumenta o NF-κB, a gente tem um efeito neurotóxico, se a gente pensar pelo outro lado, do lado inverso, em diminuir NF-κB e aumentar fatores de transcrição que estão relacionados a anti-inflamatórios, no caso NRF2, NRF2, você vai aumentar o efeito neuroprotetor. Então, tudo que estimula a NRF2, você vai ter um efeito neuroprotetor. Então, por exemplo, fitoquímicos, licopeno, que aí pode ser tanto na forma de suplementação quanto de alimentos, mas você poderia pegar isso facilmente na alimentação. Então, tomate tem licopeno, melancia, quercetina na cebola, no alho, os flavonoides do cacau, você poderia até usar um chocolate com uma porcentagem mais alta de cacau, ou então o próprio cacau, canela, resveratrol presente na uva, curcumina, ômega 3 tem um efeito muito interessante na questão de efeito neuroprotetor. O ômega 3 ele inclusive pode aumentar o BDNF, que é um fator neutrófico derivado do cérebro, que tem um efeito neuroprotetor. Você pode utilizar também a própria creatina, tá? Inclusive já existem vários estudos da creatina em crianças, tá? Em crianças mesmo, tá? Melhorando a capacidade cognitiva, porque a creatina ela tem efeito neuroprotetor também. E grávidas não teria nenhuma contraindicação de utilizar creatina, tá? Que mais? O alho. O alho ele tem um efeito neuroprotetor muito significativo, tá? Uma coisa que você daria para fazer, no caso de uma gestante, porque tem pessoas que não gostam de alho, né? Você pode pegar aqueles alhos pequenos, você descasca ele como se fosse uma cápsula mesmo, um alho pequenininho. O problema da questão do bafo que você fica com alho é a questão que quando você mastiga ele ou você corta ele, você vai liberar substâncias que causam odor. Agora, se você pega o alho pequenininho, descasca ele, inclusive eu faço isso direto, como se fosse uma cápsula, e engole ele como se fosse uma cápsula, tranquilo, mas pega um pequeno, senão você vai se engasgar e depois morre aí, pelo amor de Deus. Então aí você pode usar um suplemento, como assim, de alho, uma coisa super barata, que tem um efeito neuroprotetor absurdo. E sem contar que o alho, ele também vai estimular a NRF2, a questão anti-inflamatória. Nossa, o alho ele tem vários benefícios muito interessantes, tá? Então você poderia pensar em todo esse cenário. Então, basicamente, controlar a inflamação, para você não aumentar a inflamação a ponto de estimular muito o NF-κB. Você estimular questão anti-inflamatória, tá? Com todas as substâncias que eu citei, você poderia ajudar bastante em questão de efeito neuroprotetor, tanto para gestante quanto para o bebê, tá bom? Fala, Manu, Renata. O Guizão perguntou: Gui, no dia da refeição livre, você recomendaria o uso de metformina no longo do dia? Cara, que eu não posso recomendar metformina, mas puta, metformina é legal pra caramba. Sim, não só no dia do lixo, mas
Pessoas que têm... Ó, vamos lá. Eu sou nutricionista, não posso recomendar, mas é uma ótima estratégia, tá? A metformina, tem vários benefícios, porque a metformina ela vai estimular a MPK, ela, além da questão de melhorar a sensibilidade à insulina, ela aumenta a biogênese mitocondrial. Você vai ter vários benefícios também. Você poderia usar tanto a metformina quanto a berberina. A berberina, para quem é nutricionista, pode prescrever. Já tem vários estudos demonstrando os mesmos benefícios que a própria metformina, tá? Então, ela é muito interessante pensando numa questão do dia do lixo, mas você poderia pensar também não só nessa questão do dia do lixo, mas se você está fazendo... dois cenários aí, Gui, que você tem que entender. Primeiro cenário, uma pessoa que está em está em on-season, ela está em perda de gordura. Vamos pensar no meu caso. Cara, eu já estou com, teoricamente, a sensibilidade de insulina muito boa. Então não tem sentido, no meu caso, utilizar uma metformina ou uma berberina, sendo que eu já estou com uma sensibilidade de insulina muito boa. A não ser que eu esteja usando pensando na questão da biogênese mitocondrial e ajudar na perda de gordura, tá? Agora, pensando em um outro cenário, onde a pessoa está numa fase off-season, ou seja, ganho de massa magra com mais calorias, faz muito sentido sim. Só que eu acho que não só no momento da refeição livre ou do dia livre que você poderia usar, você poderia usar inclusive na sua própria preparação off-season, que aí você melhoraria a sua sensibilidade à insulina e você consequentemente contribuiria até mais para o seu ganho de massa magra, porque se você melhora a sensibilidade à insulina, você não melhora só a questão de não acumular gordura, mas você melhora também a sua capacidade de estimular o seu ganho de massa magra, porque pensa só, em uma dieta com o aumento de massa magra, uma dieta hipercalórica, a própria dieta hipercalórica, por mais que ela esteja uma qualidade muito boa, você já estimula a resistência à insulina. O corpo não gosta, basicamente, que você consuma muitas calorias, tá? Então você já cria uma resistência à insulina por si só. Independente que seja a dieta perfeita, ela ter mais calorias, ela gera inflamação. Se você gera inflamação, você cria resistência à insulina. Então, pensando, por exemplo, uma metformina, uma berberina, elas poderiam ser muito úteis em melhorar a sensibilidade à insulina. E aí, se a insulina ela se liga no receptor da célula, o que acontece? A insulina ela tem um efeito muito anabólico de estimular a mTOR. Toda vez que a insulina ela se liga no receptor da célula, ela vai estimular a via de AKT e mTOR. E se você estimula mTOR, você estimula o seu ganho de massa magra. Então a gente poderia ir muito além aí de não simplesmente diminuir a questão do acúmulo de gordura por melhorar a sensibilidade à insulina num dia livre, mas você poderia potencializar ainda mais o seu resultado do ganho de massa magra por melhorar a sua sensibilidade à insulina, tá bom? Imagina, Lu! É um prazer pra mim. Deixa eu virar aqui, que fica mais fácil de ler as perguntas, que tá meio difícil. Tatiana Torres Nutri perguntou: quais exames laboratoriais ficam alterados para atletas? CPK vai ficar alterada, tá? Ela vai ficar muito alterada. A CPK ela é uma enzima que ela está dentro do tecido muscular. Então toda vez que você gera basicamente rompimento de fibras musculares, você basicamente extravasa essa enzima para a corrente sanguínea. Então CPK tende a ficar alta. TGO e TGP, muitos médicos acabam até achando que algum problema hepático, uma pessoa que treina muito intenso, ela tende a ter níveis de TGO e TGP mais elevados, tá? Então, muito cuidado em simplesmente falar que o paciente está com algo... É lógico que ele não vai ficar muito acima do valor limite, mas ele vai ficar um pouco mais elevado. Então, o TGO e o TGP mais elevado, um pouco acima da média, pode indicar um nível de treinamento intenso, tá? Porque elas também vão extravasar para a corrente sanguínea. Inclusive, no caso de uma pessoa que está fazendo uma dieta hiperproteica, a alanina aminotransferase, ela
basicamente indica anabolismo muscular, tá? Então, às vezes a ALT ela está mais elevada, isso também não vai indicar não só a questão do treino, mas pode indicar que essa pessoa está com maior anabolismo muscular, tá? Então, é importante tomar cuidado em falar que ela está com algum problema hepático ou algo do tipo, tá? Então, esses são exames que ficam alterados. Hormônios da tireoide podem ficar alterados também. A desidrogenase lática também pode ficar alterado, tá bom? No meu curso eu vou falar bastante sobre essa questão de treinos, de perda de gordura, tá? Todos os exames que vão ficar bem o que fazer, nas quantidades, tudo certinho, bem individualizado, tá? O que eu acho da dieta cetogênica cíclica? O que seria a dieta cetogênica cíclica? Você faz dieta cetogênica e aí volta para uma alto carbo? Seria um ciclo em carb? Eu nunca vi falar de dieta cetogênica cíclica. Existe um ciclo de carbo, aí você faz uma dieta low carb e alto carbo, né? Enfim, existem vários protocolos diferentes. Se for isso que você está me falando, eu acho muito efetivo, pensando em perda de gordura, mas é importante essa pessoa estar sempre em déficit calórico, tá? E principalmente, para funcionar bem essa estratégia, que essa pessoa esteja treinando e também que essa pessoa basicamente tenha tido algum tipo de estagnada. E aí esse tipo de estratégia poderia fazer com que ela aumente a leptina, aumente a conversão de T4 para T3, para fazer com que ela potencialize a perda de gordura, tá? Bom, galera, eu vou finalizando, já deu 9 horas aqui. Espero que tenha contribuído a live para vocês. Eu vou deixar salvo, tá? A live durante 24 horas. Se eu não conseguir esclarecer a dúvida de alguém, podem me mandar mensagem, tá bom? Direto do Japão, que show! Que privilégio, que honra. Creatina, a CPK, no caso a creatina quinase, ela pode estar alta, ela pode ser um indicativo, né, no caso que a pessoa está treinando intenso. Então, se você quiser verificar se a pessoa está treinando intenso mesmo, ela está falando a verdade que ela está treinando bem, a CPK, ela vai estar mais aumentada, tá? Ó, a metformina, ela vale eu fazer um vídeo, uma live só sobre ela, porque ela tem tantos benefícios, não só a metformina, quanto a berberina também, tá? Yasmin, obrigado pelo feedback. Lucão, vai ficar disponível, tá? Respondi sua pergunta, tá? Então vai disponível, eu vou, saindo aqui da live eu já vou deixar ela, tá? Eu respondi sua pergunta sim, tá bom? Obrigado, Line, agradeço muito. Fechado? Então beleza, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, tá? Espero de novo que tenha contribuído. Semana que vem tem mais live, tá? E a gente vai conversando aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por inbox, tá? Exatamente. Exatamente, principalmente a AST também, com treinos metabólicos, acaba aumentando bastante também, tá? Então é isso, galera. Beijo no coração de todo mundo, abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.